Boa tarde a todos, meu nome é Anabel. Eu passei por muita coisa na minha vida e quero agradecer o canal por me deixar compartilhar uma de minhas experiências, a que fez eu mudar a forma de me olhar e parar de aceitar qualquer coisa. Hoje vou contar como eu acabei ficando com um senhorzinho no celeiro, enquanto eu trabalhava. Depois de tantos anos me dedicando à minha profissão de médica veterinária, já estava acostumada com os desafios do meu dia a dia, mas nada me preparou para o que estava por vir na fazenda de Vitor. Ele é meu amigo há anos e me pediu para acompanhá-lo até a propriedade do avô, seu Álvaro, para dar uma mão com os bovinos e cavalos. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento tóxico, onde nunca fui vista de verdade, onde nunca ouvi palavras que me fizessem me sentir especial. Meu ex fazia questão de me apagar, e as marcas emocionais disso ainda estavam muito presentes, como cicatrizes invisíveis, que me incomodavam a cada passo. A fazenda de Vitor parecia um lugar de tranquilidade, algo que eu precisava. O ambiente era lindo, com vastos campos verdes que se estendiam até onde o olhar podia alcançar, e um silêncio acolhedor que parecia me abraçar. Quando chegamos, seu Álvaro veio nos receber. Ele era um homem de uns 60 anos, mas com uma energia que transbordava vitalidade. Seu sorriso era tão sincero e acolhedor que, por um momento, me senti segura. Mas algo no jeito como ele me olhou me deixou inquieta. Seus olhos, que antes pareciam só gentis, agora carregavam uma curiosidade mais profunda, como se estivessem tentando me entender por completo. Quando ele apertou minha mão, foi firme, mas não rude, quase como se ele quisesse mostrar respeito e, ao mesmo tempo, me fazer perceber que estava ali para algo mais do que uma simples conversa. Seus olhos se demoraram um pouco mais sobre mim, e eu senti um calor estranho, inesperado, tomar conta de mim. Era uma sensação sutil, mas que mexia comigo de uma forma que eu não sabia explicar. Eu ainda carregava as marcas do meu passado, mas naquele momento parecia que algo estava mudando. Algo na forma como ele me olhava, sem pressa, com uma intensidade quase silenciosa, me fazia questionar o que realmente estava acontecendo ali, entre nós. Aquele lugar, aquele homem e a energia da fazenda estavam começando a despertar algo dentro de mim, algo que eu não sabia se queria enfrentar ou apenas deixar fluir. A tensão estava no ar, leve, mas presente, como se algo estivesse se aproximando, algo que eu ainda não entendia, mas que já começava a sentir. Nos dias seguintes, me entreguei de corpo e alma ao trabalho. Examinei cavalos com a mesma atenção e carinho de sempre. Mediquei bezerros com precisão e até ajudei no parto de uma vaca, algo que exigia muito mais do que apenas habilidades técnicas. Eu estava ocupada, imersa nas tarefas, tentando deixar o passado e as cicatrizes emocionais para trás. Mas, a cada movimento, a cada gesto, eu sentia a presença de seu Álvaro ao meu redor. Ele estava sempre por perto, observando, ajudando quando podia, e, de uma forma ou de outra, ele nunca deixava de me fazer sentir que estava sendo vista. Anabel, você é incrível no que faz. Nunca vi ninguém lidar com os animais como você. Sua voz, cheia de admiração genuína, me pegou de surpresa. Eu não sabia como reagir. Nunca fui acostumada a ouvir palavras assim, tão sinceras, tão carregadas de respeito e até de algo mais. Eu estava tão acostumada a ser ignorada ou, no máximo, a ser tratada com indiferença, que aquilo me desconcertava. Eu engolia em seco, tentando esconder o rubor nas bochechas, e tentava desviar o olhar, mas o sentimento que começava a crescer dentro de mim era impossível de ignorar. Com o tempo, comecei a perceber que os olhares de seu Álvaro não eram apenas de admiração profissional. Ele me observava com uma intensidade que eu não sabia como lidar, uma mistura de respeito e algo mais profundo. Seus olhos, sempre fixos em mim, quando ele pensava que eu não estava olhando, pareciam me tocar de uma forma diferente. Não eram só os olhos de um homem idoso que admirava uma jovem em seu trabalho. Era algo mais, algo que me fazia sentir bonita, desejada, talvez, algo que eu não sentia há muito tempo.
Eu tentava afastar esses pensamentos. Afinal, ele era o avô do meu amigo, um homem mais velho, alguém que eu deveria respeitar apenas como tal. Mas, quanto mais tentava ignorar, mais a sensação de ser valorizada, de ser percebida, me dominava. Era uma experiência nova, quase viciante. Pela primeira vez em tanto tempo, eu me sentia vista, sentia que minha presença tinha um impacto. E isso, inexplicavelmente, despertava algo dentro de mim, algo que eu não estava pronta para enfrentar, mas que, aos poucos, começava a se fazer mais presente. Era nossa última noite na fazenda, e eu estava finalizando os cuidados com um cavalo no celeiro. A luz suave da lua entrava pelas frestas da madeira, iluminando o ambiente de uma forma que tornava tudo ao meu redor quase irreal, como se estivéssemos em um sonho. Enquanto eu ainda acariciava o animal, tentando concentrar a mente no trabalho, vi a silhueta de seu Álvaro se aproximando, trazendo uma xícara de café e aquele sorriso gentil que já se tornara familiar. Você merece uma pausa, Anabel. Está trabalhando demais. Sua voz, suave e profunda, parecia ecoar dentro de mim, como um convite. Eu sorri, sentindo um calor inesperado me invadir, e aceitei o café com um gesto de gratidão. Sentamos em um banco de madeira. O silêncio da noite envolvia tudo ao nosso redor, criando um clima quase mágico. Enquanto tomávamos o café, ele começou a falar, e eu me senti mais e mais atenta, como se suas palavras fossem um segredo que ele estava revelando só para mim. Você tem uma força incrível! É raro encontrar alguém como você. Não era apenas o que ele dizia, mas a forma como ele dizia, como se realmente acreditasse em cada palavra, como se aquelas palavras fossem a chave para algo que até então eu não sabia que existia em mim. Eu senti meu coração bater mais rápido, e por um instante fiquei sem saber como reagir. O jeito que ele me olhava me fazia sentir pequena e, ao mesmo tempo, poderosa. Como se, ali, naquele instante, eu fosse tudo o que ele enxergava. Sem que nada fosse dito, um silêncio tomou conta de nós. E, num movimento quase imperceptível, nossas mãos se tocaram. Foi um toque sutil, mas carregado de uma intensidade que me fez arrepiar da cabeça aos pés. Algo dentro de mim despertou naquele toque. Algo que eu não sabia que estava guardado. Meu corpo respondeu sem pedir permissão, como se já soubesse o que viria a seguir. Ele não se afastou. Seus olhos, profundos e fixos nos meus, pareciam capturar cada parte minha, como se soubesse exatamente o que eu estava sentindo, mesmo que eu tentasse esconder. Algo entre nós parecia se intensificar a cada segundo. O mundo, lá fora, desaparecia. O som do vento nas árvores, o murmúrio distante dos animais, tudo se tornava distante demais para importar. Só existia a tensão entre nós, uma atração crescente que queimava de dentro para fora. Sem palavras, ele se aproximou mais, e de repente, tudo o que eu sentia se condensou naquilo, no calor de seu corpo, perto do meu. Seus olhos continuavam ali, fixos nos meus, como se buscassem permissão para algo mais, e sem que eu pudesse pensar, nossos lábios se encontraram. A sensação foi imediata, avassaladora. O beijo foi quente, urgente, mas também cheio de uma delicadeza que eu não sabia que ele era capaz de demonstrar. Ele não me tocava apressado, mas, ao mesmo tempo, era impossível não sentir o desejo em cada movimento, em cada toque dos seus lábios sobre os meus. Eu senti meu corpo todo reagir, uma onda de calor se espalhando rapidamente por minha pele. Seus dedos, discretamente, passaram pelo meu braço, deixando uma trilha de eletricidade por onde tocavam, como se cada parte minha estivesse acordando de um longo sono. Ele me beijava com uma mistura de intensidade e cuidado, como se estivesse explorando cada pedaço de mim, mas sem pressa. A suavidade de sua boca contrastava com a urgência que queimava entre nós. E, em cada segundo, eu me via mais e mais envolvida. A mão dele subiu lentamente pela minha nuca, os dedos se espalhando, tocando minha pele com uma delicadeza que me fez fechar os olhos,
absorvendo aquele momento. Cada toque dele parecia me fazer perder o controle, como se eu fosse levada por uma maré de sensações. A cada beijo, a cada movimento mais próximo, o mundo lá fora se desfazia. Não havia mais nada a não ser a batida do meu coração acelerado e o desejo que crescia cada vez mais forte. Ali, no celeiro, sob a luz suave da lua, nos entregamos um ao outro, sem dizer uma palavra. Seus toques eram uma mistura de desejo e respeito. Cada gesto dele parecia me dizer que eu poderia ser completamente dele, mas, ao mesmo tempo, ele me fazia sentir que eu também era importante, única. Ele me tocava como se fosse a coisa mais preciosa que já tivera em suas mãos, como se cada parte de mim fosse um mistério que ele quisesse desvendar com cuidado, mas sem perder o desejo ardente que o consumia. Era uma sensação diferente de tudo o que eu já tinha experimentado. Eu estava sendo tocada de uma maneira que nunca soubera, mas que parecia fazer sentido. Parecia me preencher de algo que eu nem sabia que faltava. Cada gesto dele me fazia sentir desejada de uma maneira única e, ao mesmo tempo, eu me sentia poderosa, como se ele me visse de uma forma que eu nunca soubera ser vista. Não era apenas meu corpo que ele desejava, mas algo mais, algo que se escondia por trás de cada olhar, de cada movimento. Eu não conseguia mais negar o desejo que queimava entre nós. E então, ele me puxou para mais perto e, sem um aviso, seus lábios encontraram novamente os meus, mais intensos, mais profundos, e dessa vez eu me entreguei por completo. Eu sabia que estava fazendo algo que poderia mudar tudo, mas não queria mais parar. A cada beijo, a cada toque, ele me mostrava que eu poderia ser quem eu realmente queria ser ali, naquele momento. Ele me fazia sentir única, especial, e era tudo o que eu precisava. Seu Álvaro, com sua calma e firmeza, me fazia sentir desejada de uma forma pura, sem pressa, sem amarras, mas com a intensidade de quem sabia o que queria. Entre os toques e os beijos, entre a suavidade e o desejo, eu me via completamente entregue a ele, ao momento, ao desejo. Quando tudo terminou, ele me olhou com um sorriso suave e satisfeito, algo em seus olhos que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Com uma voz tranquila, ele disse: "Você é ainda mais incrível do que eu imaginava." Essas palavras me pegaram de surpresa. Não era apenas o que ele dizia, mas a forma como ele dizia, como se cada palavra fosse carregada de um carinho profundo. Ele não estava apenas falando sobre o que aconteceu entre nós, mas sobre tudo o que eu sou, sobre a mulher que ele viu e que, talvez, eu mesma não soubera reconhecer antes. Aquela sensação de ser vista de uma maneira tão verdadeira, tão intensa, me deixou sem palavras. O sorriso dele me fez sentir algo que eu não sentia há muito tempo, completa. Quando voltei para a casa principal e me deitei, fui tomada por uma onda de calma. Não havia nenhum peso sobre meus ombros, nenhuma dúvida me consumindo. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, eu estivesse em paz comigo mesma. Refleti sobre tudo o que aconteceu naquela noite, e a única coisa que ficou foi uma sensação de plenitude. Não havia arrependimento, não havia culpa, apenas uma sensação de que eu havia finalmente me dado o que merecia. Pela primeira vez, me senti valorizada, não só como mulher, mas também como profissional. Alguém me viu de verdade, alguém me fez sentir especial, e essa sensação era mais reconfortante do que eu imaginava. Aquela noite me fez perceber algo importante. Eu nunca mais aceitaria ser tratada com menos do que mereço. Se um homem não fosse capaz de me valorizar, de me enxergar por tudo o que sou, ele não teria espaço na minha vida. Eu sabia que merecia mais. Merecia alguém que me respeitasse, que me desse espaço para ser quem eu sou, sem máscaras, sem limitações. E, talvez o mais importante de tudo, eu aprendi que eu sou essa pessoa que merece. Quando deixei a fazenda, não estava levando apenas as lembranças daquelas horas intensas. Eu estava levando uma nova visão de mim mesma, uma confiança que eu não sabia que precisava. Eu sabia que estava pronta para recomeçar, mas desta vez
de uma forma diferente. Agora, eu tinha a certeza de que mereço ser amada, valorizada e respeitada. E que ninguém mesmo, poderia diminuir isso. Eu saí com o coração mais leve e, pela primeira vez em muito tempo, com a sensação de que eu sou suficiente, exatamente do jeito que sou. E foi assim que eu passei a não aceitar qualquer coisa. Simplesmente por ser só um rostinho bonito, passei a olhar para quem me valoriza. E vocês já aceitaram alguma coisa por muito tempo que não te fazia bem? Deixem nos comentários.